O que a frentista fez quando ajudou um mendigo negro que se revelou o milionário dono da rede? Era um dia comum no pequeno posto de gasolina da cidade pacata. Maria, a frentista de sorriso fácil, atendia os clientes como sempre. O calor da manhã fazia o asfalto brilhar, quase hipnotizando. De repente, um carro simples e um tanto empoeirado parou na bomba. Um homem de aparência desleixada, com olhos escondidos sob um boné surrado, saiu do veículo. Ele parecia perdido. Foi então que as coisas começaram a mudar. Preciso de ajuda com o motor, mas não sei o que fazer, disse ele, a voz baixa e hesitante. Maria sentiu uma pontada de compaixão. Com sua natureza bondosa, nem hesitou. Claro, vou te ajudar, respondeu puxando o macacão sem se importar com a sujeira que poderia vir a sujar. A curiosidade sobre quem era aquele homem a intrigava, mas sua vontade de ajudar falava mais alto. Enquanto ela abria o capô, Maria contou um pouco de sua vida. As dificuldades, a luta barata do dia a dia, o peso de cuidar da mãe e dos irmãos, e como sempre colocava os outros antes de si mesma. Ela falava com sinceridade, os olhos cheios de emoção, sem perceber que Tomás a escutava com atenção. Diante da história dela, um nó se formou em sua garganta. Você poderia imaginar um mundo onde ela não precisasse batalhar tanto. Mas o dia tomaria um rumo inesperado. Um barulho metálico ecoou quando a porta do carro se fechou repentinamente. E no mesmo instante, um estrondo de pneus em alta velocidade veio do fim da rua. Um carro desgovernado saiu do nada, empinando e veio direto em sua direção. O coração de Maria disparou. Sem pensar, empurrou Tomás para o lado e a adrenalina correu em suas veias. O impacto foi forte. Naquele momento, o tempo pareceu parar. O carro quase os atingiu, mas a sorte sorriu para eles. Com os tremores do choque, Maria se perguntou se a vida dela ter. E Tomás? Ele já tinha descoberto o que significava arriscar tudo por alguém? A tensão entre eles era palpável. E enquanto a poeira assentava, seus olhares se encontraram. Tomás sabia que precisava se revelar, mas hesitou. Aquela mulher tão forte e batalhadora não merecia a bagunça que sua vida era. Então, enquanto tentava encontrar as palavras, outra voz ecoou ao fundo. Olha quem tá aqui, o grande Tomás! Ressoou um rival que aparecera do nada, o rosto distorcido em um sorriso sarcástico. O que ele sabia? A situação havia mudado de tom, e agora Maria estava no meio de um jogo onde a confiança e os preconceitos se entrelaçavam. Como eles poderiam prosseguir? Maria começava a duvidar de tudo o que tinha acabado de viver. E Tomás? Ele refletia sobre sua própria vida e suas escolhas. Ser milionário valia a pena se isso significava não ser honesto? Agora, o passado de Maria ameaçava vir à tona, um fardo que poderia separá-los para sempre. Em meio ao caos e à incerteza, um amor nascente parecia brilhar, mas as perguntas pairavam no ar. Poderiam eles realmente confiar um no outro? E se os segredos viessem à tona, o que aconteceria com o que eles tinham acabado de construir? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz. E que disse o rival soou como uma sirene. Olha quem tá aqui, o grande Tomás. A raiva e o desprezo permeavam a voz do homem, que parecia ter saído de um pesadelo. De repente, a desconfiança pairou no ar. Maria começou a se afastar, a expressão mudando. Quem é você? O que você quer dele? A indignação na voz dela ecoou como um grito em meio ao silêncio ao redor. O rival, um homem de meio sorriso faminto, lançou um olhar cheio de informações que Maria não conseguia entender. Só estou aqui para lembrar ao Senhor nosso poder e... O que faz a encurralada frentista aqui? Ele ríspido como uma faca, e as palavras cortaram mais fundo do que deveria. Maria sentiu um frio na espinha. Quem era aquele homem? O que ele sabia sobre Tomás? Antes que Maria pudesse reagir, um movimento brusco chamou a atenção de todos. Um grupo de pessoas começou a se aglomerar na rua. Alguém estava gritando e a confusão aumentou. Um carro de luxo, um dos muitos que cruzaram a cidade, estava parado em um canto. Um sujeito de terno gritou: "Temos que resolver isso agora!" O alvoroço aumentou e os olhares se fixaram no carro. Tomás, já transtornado, não sabia como agir. Ele olhou para Maria em busca de paz no caos. Mas o cenário estava se transformando num pesadelo. As paredes da segurança em que ela se apoiava começaram a desmoronar. Foi então que um homem saiu do carro e, com um gesto dramático, abriu a porta traseira. Uma mulher apareceu. Uma beleza marcante, com uma confiança que ofuscava tudo ao redor. Ela caminhou direto em direção a Tomás e o silêncio se instaurou. Tomás, meu pai está muito doente. Precisamos conversar. A voz dela saía suave, mas estava carregada de urgência. Tudo ao redor pareceu desvanecer. Maria ficou paralisada. O que era aquela conexão profunda? O que Tomás não contou? A mulher olhou diretamente nos olhos dele e Tomás estava sem palavras, totalmente perdido naquele momento. O rival cruzou os braços, satisfeito. Como se esperasse isso, Maria se sentiu como uma estranha na cena. Qual era o papel dela na vida dele? E mais importante, quem era aquela mulher? As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Maria, sacudindo seu mundo. A imagem de alguém que poderia ser parte da vida de Tomás a feriu mais do que o impacto do carro, que quase os atropelara. As perguntas começaram a ecoar em sua mente. Quem era realmente Tomás? Que história ele escondia? Em meio à confusão, um murmúrio começou a surgir na multidão. Eu não acredito que ela apareceu. O que Tomás realmente está fazendo aqui? Os olhares julgadores cortavam como facas, revelando segredos que Maria não sabia. Enquanto a tensão aumentava, Tomás olhou para Maria. Aperto no peito e suas mãos tremiam. Ele sabia que as palavras estavam a um passo de desmoronar tudo o que ele tentava construir. Seria um amor verdadeiro ou apenas uma miragem em um deserto de mentiras? Maria sentiu sua própria vida desmoronar em um instante. A realidade que construiu estava ameaçada. E o que viria a seguir? Isso poderia ser o fim ou um recomeço. E se os segredos de Tomás se revelassem de forma mais devastadora do que ela poderia imaginar? O que mais estava escondido sob a superfície? E enquanto as perguntas se acumulavam, um grito cortou o ar. Seu pai está em perigo, Tomás. O que isso significava para eles? As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, mas a cena parecia absolutamente fora de controle. Ela não tinha certeza se conseguiria lidar com tudo isso.
A única coisa que restou foi um nó na garganta e um desejo desesperador de entender tudo. Tomás ficou paralisado, sem saber como agir. O olhar da mulher o prendia com força, e Maria, ao seu lado, se sentia como um fantasma, invisível em meio ao tumulto. O que isso significa, Tomás? A voz dela mal passava de um sussurro, mas a mágoa no tom era clara como cristal. O rosto dele estava pálido, as mãos tremiam. Eu não sei como te explicar, disse ele, a voz arrastada pela confusão. O rival apenas sorria, satisfeito com a cena se desenrolando. Mas foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Súbito, um grito rasgou o ar. Socorro! Pare com isso! Uma jovem surgiu na multidão, correndo em direção a eles. O olhar espantado e batendo no peito angustiado. Alguém, ajude! Todos voltaram os olhos para ela e a tensão aumentou, como um balão prestes a estourar. Quem é você? Perguntou Maria. Uma faísca de esperança misturada à desconfiança. A jovem não respondeu de imediato, ofegante, mas conseguiu balbuciar. Acordei hoje e encontrei essa carta. O que está acontecendo, Tomás? O nome dela ecoou como um eco familiar, mas Maria não conseguia conectar as peças. A jovem se aproximou de Tomás, entregando um papel amassado, os dedos ainda tremendo. Ele pegou e seu olhar rapidamente se transformou em pânico. Não pode ser. Você a conhece? A pergunta de Maria se misturou ao murmúrio da multidão. Olhares agora se voltando para Tomás. Ele não respondeu, a boca se movendo sem som. As palavras escaparam pela garganta, como água entre os dedos. A jovem nervosa começou a explicar. A carta falou sobre um negócio, algo que seu pai deixou. A verdade. Você precisa saber. Ele deixou tudo para você, mas não é só isso. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. O rival, vendo a reviravolta, e o sarcástico. Então você não é apenas um milionário, Tomás. Você é o filho de um dos homens mais poderosos desse país. A revelação caiu como uma bomba. O coração de Maria parou por um instante. Tomás, agora, não era apenas o homem que ela conheceu no posto. Ele era alguém muito maior. Eu não sabia. Ele finalmente murmurou, a expressão em seu rosto misturando choque e culpa. Eu achei que tinha fugido do legado, da pressão. O que eu fiz para merecer isso? A dor na voz dele era palpável. E a jovem, aparentemente sem fôlego, continuou. Mas seu pai está doente. Ele está querendo resolver tudo antes que seja tarde. Você precisa ir até ele. Maria se sentiu em uma montanha russa de emoções. O que isso significava para eles? Para o que havia construído em tão pouco tempo? No fundo, uma voz sussurrava. E se tudo isso fosse uma armadilha? De repente, o grupo se agitou. Um novo carro parou em alta velocidade, batendo na calçada. As portas se abriram e homens de terno saíram, com expressões severas. Tomás, um deles gritou. O seu pai mandou te chamar. Temos um problema sério. O clima esquentou. As pessoas ao redor estavam em choque, murmúrios crescendo como tempestade. O rival se adiantou, uma faísca de raiva em seus olhos. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. Deixem-nos passar, gritou outro homem do grupo, agora mais próximo, o olhar fixo em Tomás. É uma questão de vida ou morte. Maria ficou paralisada. A reviravolta era maior do que qualquer uma que poderia imaginar. O que mais estava escondido? Ela nunca esteve tão perdida. O que o passado de Tomás realmente significava para o futuro deles? Enquanto tudo se desenrolava, a única certeza era que segredos mais profundos estavam prestes a vir à tona. Uma tempestade se aproximava, e ninguém estava preparado para o que isso traria.
Tomás estava paralisado, sem saber como agir. O olhar da mulher o prendia com força, e Maria, ao seu lado, se sentia como um fantasma, invisível em meio ao tumulto. O que isso significa, Tomás? A voz dela mal passava de um sussurro, mas a mágoa no tom era clara como cristal. O rosto dele estava pálido, as mãos tremiam. Eu não sei como te explicar, disse ele, a voz arrastada pela confusão. O rival apenas sorria, satisfeito com a cena se desenrolando. Mas foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Súbito, um grito rasgou o ar. Socorro, pare com isso! Uma jovem surgiu na multidão, correndo em direção a eles, o olhar espantado e batendo no peito angustiado. Alguém ajude! Todos voltaram os olhos para ela, e a tensão aumentou como um balão prestes a estourar. Quem é você? Perguntou Maria, uma faísca de esperança misturada à desconfiança. A jovem não respondeu de imediato, ofegante, mas conseguiu balbuciar. Acordei hoje e encontrei essa carta. O que está acontecendo, Tomás? O nome dela ecoou como um eco familiar, mas Maria não conseguia conectar as peças. A jovem se aproximou de Tomás, entregando um papel amassado, os dedos ainda tremendo. Ele pegou e seu olhar rapidamente se transformou em pânico. Não pode ser. Você a conhece? A pergunta de Maria se misturou ao murmúrio da multidão. Olhares agora se voltando para Tomás. Ele não respondeu, a boca se movendo sem som. As palavras escaparam pela garganta como água entre os dedos. A jovem, nervosa, começou a explicar. A carta falou sobre o negócio, algo que seu pai deixou. A verdade! Você precisa saber. Ele deixou tudo para você, mas não é só isso. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. O rival, vendo a reviravolta, riu sarcástico. Então você não é apenas um milionário, Tomás. Você é o filho de um dos homens mais poderosos desse país. A revelação caiu como uma bomba. O coração de Maria parou por um instante. Tomás, agora, não era apenas o homem que ela conheceu no posto. Ele era alguém muito maior. Eu não sabia. Ele finalmente murmurou, a expressão em seu rosto misturando choque e culpa. Eu achei que tinha fugido do legado, da pressão. O que eu fiz para merecer isso? A dor na voz dele era palpável. A jovem, aparentemente sem fôlego, continuou. Mas seu pai está doente. Ele está querendo resolver tudo antes que seja tarde. Você precisa ir até ele. Maria se sentiu em uma montanha russa de emoções. O que isso significava para eles? Para o que havia construído em tão pouco tempo? No fundo, uma voz sussurrava. E se tudo isso fosse uma armadilha? De repente, o grupo se agitou. Um novo carro parou em alta velocidade, batendo na calçada. As portas se abriram e homens de terno saíram, com expressões severas. Tomás, um deles gritou, o seu pai mandou te chamar. Temos um problema sério. O clima esquentou. As pessoas ao redor estavam em choque. Murmúrios crescendo como tempestade. O rival se adiantou. Uma faísca de raiva em seus olhos. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. Deixem-os passar! Gritou outro homem do grupo, agora mais próximo, o olhar fixo em Tomás. É uma questão de vida ou morte. Em meio a essa confusão, algo ainda mais perturbador aconteceu. Maria olhou em volta e captou um gesto furtivo. A jovem que havia trazido a carta passou um olhar significativo ao rival, um entendimento escuso que a fez sentir calafrios. Você? Quem é você realmente? Maria conseguiu perguntar, o coração acelerado. A jovem, visivelmente nervosa, desviou o olhar por um instante, e antes que pudesse responder, o rival lançou um sorriso triunfante. Ela também faz parte disso, frentista. Você nunca imaginou que ele não é o único com segredos a esconder, não é?
Os murmúrios da multidão ficaram mais altos. As expressões de choque misturavam-se a olhares de condenação e especulação. O estômago de Maria se revirou. Ela percebeu que haviam camadas de mentiras, algo muito mais profundo do que tudo o que conhecia sobre Tomás, sobre a própria vida. As verdades não são sempre o que parecem, Maria, disse a jovem, agora com os olhos apertados, um misto de medo e determinação. Você precisa saber a verdade sobre sua família e a verdade sobre a minha. Nesse instante, o alvoroço era gritante. Um turbilhão de sentimentos tomou conta. Vocês não estão prontos para o que vem a seguir, gritou a jovem, suas palavras cortando o ar. O ar ficou pesado de tensão. O que mais estava escondido? A única certeza era que o que viria a seguir se revelaria muito mais complicado do que qualquer um poderia imaginar. Um nó se formou na garganta de Maria. E antes que pudesse perguntar mais, já estava prestes a ouvir um segredo que poderia mudar tudo, não apenas para Tomás, mas para ela também. A tempestade estava apenas começando e eles ainda não tinham ideia da fúria que trazia consigo. Tomás ainda estava em choque, as palavras da jovem ecoando na sua mente. O sentimento de confusão crescia dentro dele, como um furacão prestes a desabar. Maria, por outro lado, sentia-se como se estivesse navegando em um mar revolto de emoções. O coração batia forte e a incerteza pairava como uma nuvem pesada. O que você quer dizer com isso? Maria perguntou, sua voz tremendo. Tentando lidar com a montanha russa de pensamentos, os olhos da jovem estavam arregalados, cheios de um misto de medo e urgência. Essa carta, ela pode mudar tudo. Tomás, você realmente precisa ouvir. A jovem quase implorou, as palavras saindo apressadas. Eu não sou apenas uma estranha. Faço parte de uma coisa muito maior. Seu pai não é apenas um empresário. Ele tem segredos que podem destruir tudo. E algumas pessoas não querem que você descubra a verdade. A multidão estava em silêncio, os olhares queimando em cima deles. O rival de Tomás estava tão satisfeito que parecia estar se divertindo com toda a cena. Ele sorriu de forma malévola, como se soubesse de algo que todos ali ainda não compreendiam. Olha só, Tomás, parece que a sua vida é mais complicada do que você imaginava. Sua voz soou cortante, um veneno disfarçado de humor. Chega! Berrou Maria, a fraqueza se transformando em determinação. Eu quero saber a verdade de todos vocês. Sua voz estava carregada de raiva e desespero. O clima tenso ao redor parecia estar prestes a explodir. A jovem respirou fundo, o olhar fixo em Tomás. Ele não é quem você pensa que é. Você pode estar em perigo. Ela passou as mãos pelos cabelos, as palavras escapando num frenesi. Ele ainda está no poder e não quer você de volta. Nesse instante, o grito da jovem parecia destoar de tudo, como um disparo no meio da quietude. Antes que qualquer coisa fizesse sentido, o ar ficou pesado. Um carro preto, com janelas escuras, parou abruptamente na calçada, e as portas se abriram de forma abrupta. Homens com trajes escuros saltaram de dentro, e um deles se aproximou, com um olhar frio e determinado. Tomás, venha conosco. A voz dele era uma ordem, não um pedido. As pessoas começaram a murmurar e Maria sentiu um nó na garganta. A tensão no ar era quase palpável. O rosto de Tomás se tornava cada vez mais pálido. O que você está fazendo aqui? Ele murmurou, claramente um pânico. Você não tem ideia do que está acontecendo, Tomás, disse o homem. Seu pai está em perigo e você precisa ajudar a resolver essa situação antes que seja tarde demais. Eu não sei se posso confiar em você, Tomás retrucou, suas mãos tremendo. A incerteza o consumia. E então
A jovem, com uma expressão que era ao mesmo tempo desesperada e resoluta, gritou: Tomás, não vá! Ele veio para te levar embora, para algum lugar perigoso. Um silêncio atravessou a cena. As palavras Bela ecoaram na mente de todos. O rival soltou uma risada incredulidade, quase debochando da situação. Olha como você está cercado, Tomás. Você realmente acha que tem uma escolha? Maria olhou para Tomás. As emoções numa guerra interna. O novo homem na cena estava decidido. E ela percebeu que isso poderia ser uma armadilha. Algo que mudaria tudo. O que está acontecendo de verdade? Ela conseguiu questionar. Suas palavras dançando entre a dúvida e a urgência. Sem aviso, o homem de terno puxou algo do bolso. O que parecia ser um celular. Ele deu um passo à frente. Seus olhos gelados. Você precisa ver isso. Agora! Ele colocou o aparelho na frente de Tomás. A situação é mais crítica do que você imagina. O celular começou a tocar um vídeo. Enquanto a tela piscava, Maria viu a expressão de Tomás se transformar em horror. Seus braços caindo pesadamente ao lado do corpo. O vídeo mostrava uma cena devastadora. Uma sala de hospital, cercada por pessoas de jaleco em uma discussão acalorada. Um homem sobre a mesa com um quadro de saúde crítico. Seu pai, a jovem sussurrou, o medo na voz dela. Estamos todos em perigo. O clima de tensão se amplificou ainda mais. Tomás olhou em volta, percebendo que não era só sua vida que estava em jogo, mas a de todos ali. E o maior temor de todos finalmente surgiu. Quem é amigo? Ele questionou, a voz criando eco no ar. A multidão murmurava, as expressões se misturando à angústia. Maria sentiu um aperto no peito. Ele não sabia em quem confiar, e a partir de agora, tudo parecia uma intricada teia de segredos. O que mais estava escondido na manga? Qual seria o próximo movimento? E assim, enquanto o silêncio pesado da incerteza pairava, uma única pergunta cortou o ar como uma lâmina. Você realmente conhece sua família, Tomás? A resposta estava prestes a transformar tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo e sobre os outros. A multidão estava em silêncio, todos os olhos em Tomás. Ele estava em um turbilhão, tentando processar as palavras da jovem e o vácuo na sua vida. Aquele vídeo no celular pulsava em sua mente. Ele não sabia o que sentir. Raiva, confusão, medo. Maria ao seu lado, respiração pesada, palpitações agudas. A jovem tinha algo importante a dizer, mas o tempo parecia escasso. Tomás, ela começou. A verdade pode ser arrasadora, mas você precisa entender que seus laços familiares vão muito além do que você imagina. Todos estavam nervosos. A tensão pulsava como um fio prestes a se romper. O homem de terno se aproximou, a voz grave. É isso mesmo. Você tem que ir com a gente. O seu pai precisa de você, antes que seja tarde demais. O rival, ainda encostado à parede, observava com um sorriso sarcástico, quase se divertindo com a cena. Se você for, já sabe o que vai acontecer. Não é? Ele se inclinou, quase sussurrando. O que acontecerá com sua nova amiguinha, frentista? Você vai deixá-la para trás? Maria apertou os punhos, a indignação crescendo. Eu não sou apenas uma frentista. Ela olhou para Tomás, os sentimentos borbulhando. A realidade do que estava acontecendo parecia um pesadelo. Mas então a jovem que havia trazido a carta, como se despertasse de um transe, gritou. É isso, Tomás! Ele quer que você vá, mas não é pela sua segurança. Como assim? Tomás perguntou, os olhos arregalados. A multidão estava muito quieta, todos atentos a cada palavra. Seu pai não está apenas doente.
A jovem disse, quase sem fôlego. Ele foi envenenado. E quem fez isso pode ainda estar por perto. Você precisa saber a verdade antes de ser tarde demais. Não pode ser. Tomás murmurou, sentindo a terra tremer sob seus pés. As revelações estavam por trás de cada instante que vivia, como se estivesse vivendo em um circuito fechado de mentiras. O rival então riu, uma risada que revirou o estômago. Ela só quer te vigiar, Tomás. Você não vê? Não confie em ninguém. Ele gesticulou, inflamando ainda mais a tensão. Alguém na multidão sussurrou. É verdade, ele pode estar cercado de traições. Maria olhou em volta, sentindo o ar denso. Tomás, você tem que acreditar nela. As palavras escaparam, uma súplica, mas a confusão era intensa. Cada batida do seu coração ecoava como um tambor. O homem de terno cutucou, tentando trazer Tomás para a realidade dura que o esperava. Se você não for, pode ser tarde demais para seu pai, e ele pode não te perdoar quando descobrir a verdade. A frase ficou pairando. Uma espécie de ameaça, mais do que um aviso. O rosto de Tomás mudou. Seus olhos de alguém perdido se transformaram em um olhar determinado. Então, de repente, uma explosão retumbou ao longe. Todo mundo se virou, o caos surgindo como um maremoto de desespero. O som era ensurdecedor, e a poeira entrou nos olhos de todos, fazendo a visão ficar turva. O que foi isso? Alguém berrou. O rival imediatamente pareceu preocupado, mas alguém gritou, é um ataque! Temos que sair daqui! E enquanto as pessoas se apinhavam, outra figura surgiu, indistinta entre a fumaça. Era um homem com um armário de segredos, alguém que todos conheciam, mas ninguém esperava ver. As luzes da rua começaram a piscar, pouco a pouco se apagando. Tomás ficou paralisado ao ver quem estava se aproximando. Sua mãe! Ela estava lá, corajosamente empurrando as pessoas ao seu redor. A expressão no rosto dela era uma mistura de alívio e terror. Seus olhos buscando Tomás desesperadamente. Tomás, você precisa ir agora! Ele estava em choque. Como ela chegara até ali? Mãe, o que está acontecendo? O sentimento de desespero subiu como um raio luminoso. Você não sabe de nada. Há coisas que você precisa entender. Agora! É a sua vida ou a minha? A voz dela estava entre o grito e uma súplica angustiante, uma conexão que fez tudo ao redor parecer menor. A reviravolta tinha chegado. Os segredos que uniam essa família eram mais obscuros e complicados do que Tomás jamais poderia imaginar. E no meio do caos, tudo o que ele tinha certeza começou a desmoronar. Maria estava ao seu lado. E o que viria a seguir era uma interrogação. O que o passado escondia? E agora? Quem realmente era a sua família? O que mais estava prestes a se desenrolar do lado sombrio do legado que ele lutou tanto para evitar? A única certeza era que a verdade seria devastadora. E enquanto o pânico crescia, a pergunta loira ecoou na mente de todos ali. Você realmente conhece sua família, Tomás? A tempestade estava prestes a se intensificar, e tudo o que ele tinha acreditado até aquele momento estava em jogo. Tomás estava em choque, as palavras da jovem ecoando na sua mente. O sentimento de confusão crescia dentro dele, como um furacão prestes a desabar. Maria, por outro lado, sentia-se como se estivesse navegando em um mar revolto de emoções. O coração batia forte e a incerteza pairava como uma nuvem pesada. O que você quer dizer com isso? Maria perguntou, sua voz tremendo, tentando lidar com a montanha-russa de pensamentos. Os olhos da jovem estavam arregalados, cheios de um misto de medo e urgência. Essa carta, ela pode mudar tudo, Tomás. Ela começou novamente.
A verdade pode ser arrasadora, mas você precisa entender que seus laços familiares vão muito além do que você imagina. Os murmúrios da multidão pareciam aumentar, a tensão era palpável. O homem de terno se aproximou, a voz grave. É isso mesmo, você tem que ir com a gente. O seu pai precisa de você antes que seja tarde demais. O rival, ainda escorado na parede, assistia com um sorriso sarcástico. Olha como você está cercado, Tomás. Você realmente acha que tem uma escolha? Chega! Berrou Maria, a fraqueza se transformando em determinação. Eu quero saber a verdade de todos vocês. Sua voz estava carregada de indignação. O clima crispado ao redor parecia prestes a estourar. Tomás, você realmente precisa ouvir. A jovem insistiu, nervosa. Seu pai não é apenas um empresário comum. Ele tem inimigos e eles querem que você esteja fora do caminho. Justo nesse momento, uma explosão ruidosa ecoou de algum lugar próximo, fazendo a multidão enlouquecer. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr em direções opostas, gritando. Que foi isso? Um dos homens gritou, enquanto o céu começava a escurecer com fumaça. Socorro! Que está acontecendo? Alguém na multidão berrou. Tomás mal conseguiu processar. Ele olhou ao redor, a questão presa em sua mente. E assim, no meio da confusão, algo chocante surgiu. Uma figura conhecida emergiu das sombras da fumaça. Era a mulher que tinha aparecido antes, a beleza marcada pela urgência. Tomás! Ela gritou com desespero. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Ela não é quem você pensa que é. As palavras dela bradaram como um trovão no ar. Tomás ficou paralisado, o cérebro em frangalhos. O que você está dizendo? O que isso significa? A jovem com a carta arregalou os olhos, a expressão dela mudando de esperança para uma tensão palpável. Tomás, a sua mãe é parte de um escândalo maior, um envolvimento que pode arruinar tudo. E pode ser que ela tenha forjado a sua identidade. Os murmúrios na multidão ecoavam. As pessoas ao redor estavam em choque, algumas olhando, outras tentando se afastar. O coração de Tomás disparou. O que você quer dizer com isso? Ele não conseguia se certificar se era real. Ela está escondendo algo muito grande. E um grito cortou o ar, fazendo todos se virarem. Um homem surgiu com um olhar ameaçador e apontou para a mulher. Ela, ele gritou, ela é a responsável. O tumulto aumentou. Cada olhar estava agora voltado para a jovem, que acabara de falar com Tomás, o ambiente como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ela? O que você quer dizer? Maria também estava perplexa, sentindo como se as palavras a atingissem como um soco. Tomás, eu não sou a vilã! A jovem protestou, desesperada. Eu só fui puxada para essa confusão. Eles precisam de você e não de mim. O jogo de olhares febril estava no ar. Tomás olhou para Maria, tentando entender o que estava acontecendo. Se há algo a que se apegar, é isso. Preciso saber quem são meus aliados e quem não é. Todos estão em perigo. Seu tom preocupado penetrava o ar pesado. Antes que Tomás pudesse compreender perfeitamente, os homens de terno começaram a se mover, exigindo que todos se dispersassem. Ali, de pé, ele sentiu a realidade mudar em um instante. A verdade e a mentira, eles se entrelaçavam como uma teia intrincada. O que havia na carta? O que mais estava escondido? Antes que pudesse continuar o pensamento, o homem que havia surgido com a acusação avançou, e o silêncio tomou conta novamente. Se você não se decidir logo, Tomás, os segredos vão fazer você perder tudo, inclusive sua própria vida.
As palavras dele ressoaram e a multidão silenciosa pesava mais que qualquer coisa. O que estava prestes a acontecer. E assim, naquele instante, as certezas se desfaziam sob seus pés. O que mais havia por trás da fachada familiar? Tomás sabia que a tempestade só estava começando. O clima de tensão ainda pairava no ar e o silêncio estava pesado como chumbo. Tomás olhava fixamente para a mulher que acabara de entrar. Seu coração batia descompassado, uma tempestade de emoções se formando. O que você sabe sobre minha mãe? O que ela esconde? Ele sentia o suor escorrendo pela sua testa, cada segundo parecendo uma eternidade. A jovem, visivelmente nervosa, mordeu o lábio e respirou fundo. Ela não é quem você pensa que é. Seu pai, ele não é o único problema. Tem algo mais profundo. Algo que envolve você, Tomás. Algo que pode mudar tudo. A tensão era palpável. Todos estavam na expectativa, a multidão ainda paralisada, os olhares fixos, as perguntas fervilhando no ar. Essa revelação não era apenas surpreendente. Era como uma bomba prestes a explodir no meio de todos. Não pode ser. O que mais pode estar escondido? Tomás perguntou, a voz embargada. A jovem hesitou, olhar distante, como se estivesse buscando as palavras. Então, o homem de terno adiantou-se mais uma vez. Você precisa escolher, Tomás. Ou isso acaba aqui, ou você pode ser forçado a saber tudo. Suas palavras pairaram como um aviso sombrio. Tomás estava em um jogo que não tinha certeza se queria jogar. O que você sabe sobre minha mãe? Sobre o que ela está fazendo? Sua voz subiu num tom de desespero. E enquanto isso, a jovem lentamente abriu a boca para falar. Mas antes que qualquer coisa pudesse escapar, outro grito cortou o ar. Socorro! O caos começou. Uma mulher do fundo da multidão estava desmaiando, e as pessoas começaram a empurrar-se para ver. A confusão se espalhou como fogo, todos tentando entender o que estava acontecendo. O homem que tinha se pronunciado antes moveu-se rapidamente, a expressão de preocupação no rosto. É ela! Vamos! Disse ele, indo ao encontro da mulher desmaiada. Tomás, perdido entre a histeria e a necessidade de entender a realidade, olhou diretamente para a jovem que tinha trazido a carta. Você! Ele exclamou. What's the connection between us all? Sua frustração estava à flor da pele, e no mesmo instante, os olhares se voltaram para ela. Você não pode fazer isso. Tomás! A jovem apegou-se à mão dele, um gesto que parecia tão pequeno diante de toda a gravidade da situação. Essa não é a verdade que você está pronto para saber. Não é só sobre sua mãe. É sobre você, você e eu. Sobre nós. Tomás sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer com isso? Quem é você realmente? E assim que ele disse isso, um grito mais alto ecoou do fundo da rua. Eu sou sua irmã! A afirmação pesou no ar como uma bomba atômica. O que a jovem acabara de dizer era como se o tempo tivesse parado. Todos os olhares se fixaram nela com espanto. Até mesmo o rival estava em silêncio. Mas a reação de Tomás foi como uma onda de choque. Ele hesitou, sua mente girando. Mas isso não pode ser. Minha mãe, ela nunca disse nada. Ela escondeu por anos, desde que nascemos. O clima esquentou novamente e ele exigiu mais. Qual é a verdade? Isso tudo é uma farsa? Não é uma farsa. Eu fui adotada. O desespero na voz dela retumbou como um soco no estômago. E as pessoas que estão atrás de nós sabem. Sua respiração estava rápida.
A presença da mulher desmaiada na multidão fazia tudo parecer ainda mais alarmante. Tomás se sentiu como se estivesse em um pesadelo sem fim. Você não pode estar falando sério, ele disse, a incredulidade nublando sua mente. Uma irmã? Aquelas palavras ecoavam como um mistério sem fim, e sua cabeça estava cheia de perguntas sem resposta. Por que você não me procurou antes? Por que meu pai não me contou? Enquanto ele falava, um barulho alto ecoou na esquina, e um carro preto parou abruptamente. As portas se abriram novamente. Homens em trajes escuros saíram apressados. Ele está aqui! Gritaram. E os rostos na multidão se tornaram pálidos. Vocês precisam sair! Agora! Desesperado, Tomás sentiu como se estivesse em uma montanha-russa de emoções. A conexão que ele acreditava ter com sua família estava desmoronando. E o que mais estava por vir? Ele olhou para a jovem, que agora era, de fato, sua irmã, e tudo parecia tão confuso. Você está dizendo que eles estão atrás de nós? O que mais você não me contou? E enquanto ele se preparava para ouvir a resposta, uma sombra passou pela sua mente. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas as consequências poderiam ser devastadoras. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e a única certeza que ele tinha era que as peças estavam se movendo. A tempestade estava prestes a se intensificar. Tomás estava paralisado, as palavras da jovem ecoando na sua mente. O sentimento de confusão crescia dentro dele, como um furacão prestes a desabar. Maria, por outro lado, sentia-se como se estivesse navegando em um mar revolto de emoções. O coração batia forte e a incerteza pairava como uma nuvem pesada. O que você quer dizer com isso? Maria perguntou, sua voz tremendo, tentando lidar com a montanha-russa de pensamentos. Os olhos da jovem estavam arregalados, cheios de um misto de medo e urgência. Essa carta, ela pode mudar tudo. Tomás, ela começou novamente. A verdade pode ser arrasadora, mas você precisa entender que seus laços familiares vão muito além do que você imagina. Os murmúrios da multidão pareciam aumentar. A tensão era palpável. O homem de terno se aproximou. A voz grave. É isso mesmo. Você tem que ir com a gente. O seu pai precisa de você antes que seja tarde demais. O rival, ainda escorado na parede, assistia com um sorriso sarcástico. Olha como você está cercado, Tomás. Você realmente acha que tem uma escolha? Chega! Berrou Maria, a fraqueza se transformando em determinação. Eu quero saber a verdade. Todos vocês! Sua voz estava carregada de indignação. O clima crispado ao redor parecia prestes a estourar. Tomás, você realmente precisa ouvir. A jovem insistiu, nervosa. Seu pai não é apenas um empresário comum. Ele tem inimigos e eles querem que você esteja fora do caminho. Justo nesse momento, uma explosão ruidosa ecoou de algum lugar próximo, fazendo a multidão enlouquecer. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr em direções opostas, gritando. O que foi isso? Um dos homens gritou, enquanto o céu começava a escurecer com fumaça. Socorro! O que está acontecendo? Alguém na multidão berrou. Tomás mal conseguiu processar. Ele olhou ao redor, a questão presa em sua mente. E assim, no meio da confusão, algo chocante surgiu. Uma figura conhecida emergiu das sombras da fumaça. Era a mulher que tinha aparecido antes, a beleza marcada pela urgência. Tomás! Ela gritou com desespero. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Ela não é quem você pensa que é. As palavras dela bradaram como um trovão no ar.
Tomás ficou paralisado, o cérebro em frangalhos. O que você está dizendo? O que isso significa? A jovem com a carta arregalou os olhos, a expressão dela mudando de esperança para uma tensão palpável. Tomás, a sua mãe é parte de um escândalo maior. Um envolvimento que pode arruinar tudo. E pode ser que ela tenha forjado a sua identidade. Os murmúrios na multidão ecoavam. As pessoas ao redor estavam em choque, algumas olhando, outras tentando se afastar. O coração de Tomás disparou. Você não pode estar falando sério, ele disse, a incredulidade nublando sua mente. Uma irmã? Aquelas palavras ecoavam como um mistério sem fim, e sua cabeça estava cheia de perguntas sem resposta. Por que você não me procurou antes? Por que meu pai não me contou? Enquanto ele falava, um barulho alto ecoou na esquina e um carro preto parou abruptamente. As portas se abriram e homens em trajes escuros saíram apressados. Ele está aqui, gritaram, e os rostos na multidão se tornaram pálidos. Vocês precisam sair. Agora! Desesperado, Tomás sentiu como se estivesse em uma montanha russa de emoções. A conexão que ele acreditava ter com sua família estava desmoronando, e o que mais estava por vir? Ele olhou para a jovem, que agora era, de fato, sua irmã, e tudo parecia tão confuso. Você está dizendo que eles estão atrás de nós? O que mais você não me contou? E enquanto ele se preparava para ouvir a resposta, uma sombra passou pela sua mente. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas as consequências poderiam ser devastadoras. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e a única certeza que ele tinha era que as peças estavam se movendo. A tempestade estava prestes a se intensificar. Diante de todos, um homem alto e imponente apareceu, um sorriso arrogante nos lábios. Surpresa! Disse ele com uma confiança assustadora. A verdade, Tomás, não é o que você espera. Ele lançou um olhar para a mulher desmaiada. Na verdade, ela sempre soube de você. Fizemos um acordo para mantê-lo longe de tudo isso, mas a hora da verdade chegou. A multidão hesitou, olhares gritando por respostas, mas a revelação não parava por aí. Você não é apenas o filho de um empresário. Você é o herdeiro de um império. E isso nos torna inimigos, independente de seu passado. O clima se incendiou e a mulher conhecida como irmã de Tomás olhou para ele, chacoalhando a cabeça em descrença, como se tivesse sido atingida por um raio. Tomás estava em choque, o chão parecia estar se desfazendo sob seus pés. O que você quer dizer com inimigos? Por quê? A raiva e a confusão pulsavam em seu corpo. O homem sorriu. A certeza em sua voz era esmagadora. Porque seu pai decidiu arriscar tudo por causa de você. E agora ele irá pagar caro. Um grito cortou o ar. Ele está chegando! No instante seguinte, uma série de flashes de câmeras atingiu os olhos de Tomás, e a realidade virou um turbilhão. A multidão começou a empurrar, enquanto os gritos tornavam-se mais altos. O que estava prestes a se desenrolar ali era mais do que um simples confronto. Era o colapso de tudo que ele conhecia. Tomás agora estava em uma encruzilhada. Ele levantou as mãos em protesto, mas a verdade o perseguia como uma sombra. No meio do caos, seu coração disparava. A pergunta reverberava na sua mente. Até onde você está disposto a ir, Tomás? Quem você realmente é? E assim, o que parecia ser um simples dia na vida se tornava um evento que mudaria tudo para sempre. A expectativa no ar era palpável, e a única certeza era que a tempestade que se avizinhava poderia arrasar com tudo. O
pânico tomou conta. Tomás olhou para a figura intimidadora diante dele, o homem que acabara de se apresentar como um dos responsáveis pela verdade escondida, maldizia a própria sorte. O que você vai fazer agora, herdeiro? Lutar com fantasmas ou enfrentar a realidade? Silêncio! Tomás gritou, a voz soando como um trovão. Ele respirou fundo. Já não havia volta. A multidão ficou em um silêncio sepulcral, todos os olhares fixos em sua expressão de determinação. Se a verdade é mesmo o que estou prestes a descobrir, quero saber tudo. O homem sorriu, como se tivesse esperado por aquele momento. Bom, então venha e descubra. Mas saiba que a verdade pode te consumir. E sua irmã também. Ele gesticulou, lançando um olhar para a jovem que acabara de revelar sua identidade. O medo se apossou de Tomás, mas sua determinação foi mais forte. Ele não ia deixar nada ou ninguém fluir entre ele e as respostas que tanto desejava. É isso que você quer? Uma nova partida no jogo? Então vamos jogar! Os homens de terno ficaram em posição de ataque, enquanto as sombras da fumaça lançavam um cenário de guerra ao redor. Tomás fez um movimento, levando Maria consigo. Vamos descobri-la juntos! Os dois se moveram e, enquanto avançavam, outro grito ecoou. Cuidado! O som de pneus cantando e um carro preto avançando em alta velocidade interrompeu o momento. Junto à poeira levantada, o pânico se reergueu. Tomás! Maria, cai de mim! Ele empurrou a irmã para o lado e viu o carro vir em direção a eles. O tempo parecia desacelerar, mas, num movimento rápido, os homens de terno se lançaram para proteger a ambos. O impacto foi violento, mas os dois saíram ilesos. Enquanto a confusão se instalava, Tomás levantou a cabeça e a mulher do carro desceu rapidamente, com uma expressão de desespero. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Tudo isso faz parte de um plano maior. Do que você está falando? Tomás questionou, o coração a 1000 por hora. As luzes onde estavam piscavam como sinal de alerta. Ele sentiu um nó na garganta. O caos não ia parar. Vamos agora! Gritou a mulher, puxando-os. Tomás olhou para Maria novamente. A conexão entre eles crescia. Eles eram mais do que um simples acaso. Eram família. O sentimento de proteção transbordou e ele agarrou a mão da irmã. Enquanto corriam, o rival gritou: Vocês não podem escapar! A verdade está bem diante de vocês! Tomás não olhou para trás. A adrenalina pulsava e o barulho da multidão estava se distanciando. Precisamos sair desse lugar! Ele insistiu. Maria assentiu, os olhos cheios de determinação. O que quer que estivesse por vir, enfrentariam juntos. Debruçado sobre o carro, a mulher gritou para que se apressassem. Eles saltaram para dentro e a mulher acelerou. À medida que se afastavam, Tomás percebeu a intensidade das revelações que estavam prestes a suceder. A direção se tornava obscura, mas ele sabia que ali estavam as respostas. Em meio ao caos, Maria olhou para Tomás, confusa. E agora? O que faremos? Vamos descobrir juntos quem somos e o que realmente aconteceu. Isso é só o começo, Maria. Não vamos desistir. Não agora. Ele sentiu um novo impulso. Uma centelha de esperança se acendia, mesmo na tempestade. Mas enquanto refletia, uma dúvida pairou em sua mente. Quem mais estava por trás disso tudo? O que mais faltava revelar? Assim que viraram a esquina, o espírito de averiguação os consumia. E o futuro deles era um mistério. Antes de continuar, uma mensagem urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.